A palavra que Deus colocou ao meu coração, gostaria que você acompanhasse junto comigo um texto bíblico que se encontra no livro segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos do 25 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34. O texto bíblico diz o seguinte: quem achou aí diz, pode pá, é nós. Isso, quem não achou fala, faz uma média aí. Faça uma média aí. E quem não vai achar, está aqui na tela. Vem comigo. Aleluias. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos havia sofrendo de hemorragia. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Na outra versão vai dizer, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Imediatamente, a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virtude. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em mim? Quem tocou no meu manto? Quem tocou nas minhas vestes? Os seus discípulos responderam, o senhor está maluco. Não, isso aí é minha... Se eu sou Marcos, eu colocava. E os discípulos responderam, tá maluco? Qual é? Qual foi? Uma pá de gente, uma muvuca. E o senhor vira e fala, quem me encostou? O senhor tá de brincadeira. E querendo ou não, foi isso que eles disseram. Olha só, os seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou, olhando ao redor, para ver quem tinha feito aquilo. Porque aquela pessoa tocou em Jesus de uma forma diferenciada. Todo mundo encostava nele. Todo mundo estava esbarrando nele. Mas aquela mulher tocou de uma forma diferente. Está todo mundo aqui reunido no mesmo lugar e Jesus está na casa. Todo mundo aqui tem a oportunidade de tocar Jesus essa noite. Mas você pode tocar de uma forma diferente. E se você tocar de uma forma diferente, não tem pastor Melk, não tem bispo Paulo, não tem ninguém que vai poder dizer, ó Senhor, não, Jesus sabe que alguém tocou ele de forma diferente, aleluia. Let's go, my friend. A mulher, sabendo que o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé curou você, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Queridos, nós estamos olhando para uma mulher. Eu acho, antes disso, dizer que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor por todas as palavras que Ele traz ao nosso coração. Eu acho incrível uma palavra como essa. Por isso que o pastor foi muito sábio na colocação que ele fez. Ele disse, Senhor, fala comigo porque eu estou facinho. Eu quero te ouvir.
E não importa qual texto o Senhor vai falar comigo. São 66 livros. Escolhe o que o Senhor quiser. E fala comigo. Os doutores da lei, na época de Jesus, eles não recebiam milagres. Você vai ver pouquíssimos homens de posição receberem milagres com Jesus. Porque a maioria tinha um problema de se dobrar. A maioria tinha um problema de se prostrar. Jairo, por exemplo, no texto, né, a história está vindo contando. Na verdade, esse texto está contando a história de Jairo. E o Jairo, responsável por uma sinagoga, um homem onde as pessoas tinham por ele um respeito. Quando ele se prostra aos pés de Jesus, para a sinagoga, para as pessoas que estavam ali Jairo tinha perdido o respeito. Ali Jairo já não era mais respeitado. Como assim um principal da sinagoga se prostrar aos pés de Jesus? Porque prostrar-se aos pés significava um profundo respeito. Era um ato de honra. Quando a pessoa se prostrava, por exemplo, você não podia chegar diante de um rei e não se prostrar. Porque isso era considerado uma extrema falta de respeito. Dependendo do rei, você perdia a cabeça. Dependendo do rei, você ia morrer, se você não se prostrasse diante dele. E agora Jairo chega ali, num ato de desespero, sua filha está morta, e ele se prostra diante de Jesus. E Jesus olha para aquela situação, se comove com a situação de Jairo e diz: vamos lá. E na caminhada, indo para a casa de Jairo, uma mulher surge na história. Do nada aparece uma pessoa, como tantas outras que estavam ali. E o que me chama a atenção é a forma que ela toca Jesus, porque ficou notável isso no texto. Mas quando eu olho para um texto como esse, um texto que já foi lido tantas vezes, pregado tantas vezes, e a gente acha que já exauriu tudo, quando a gente pensa que já ouviu tudo sobre esse texto, Jesus sempre traz uma coisa nova ao nosso coração. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa pregação, pelo menos esse texto, essa pregação vocês nunca ouviram. Essa pregação que de hoje nunca ouviram, e se você quiser ouvir vai ficar gravada no YouTube, mas não vai ser do jeito que está aqui hoje. Mas eu aprendo coisas novas com Jesus, e eu acredito que enquanto eu estiver falando ao seu ouvido, o Espírito Santo, ele é capaz e poderoso para falar dentro de você. E quando o Espírito Santo fala, ele abala as estruturas. Quando o Espírito Santo fala, o doutor tem que baixar a bola. Quando o Espírito Santo fala, o homem mais poderoso tem que se curvar. Porque Deus fala com o homem e ele muda aquilo que está dentro do homem e fora do homem. Quando Deus fala. E é isso que eu espero que ele faça com você aqui nessa noite. Agora, olha que coisa interessante. Nós estamos olhando para uma mulher. Quantos problemas essa mulher tinha? Quantos problemas essa mulher tinha? Um problema. Será? O texto diz que ela tinha uma hemorragia que não parava há 12 anos. Então, se essa mulher era casada, ela já não tinha mais um problema. Agora ela tinha 2 problemas. Se essa mulher tinha filhos ou tinha uma família, ela tinha mais um problema, porque segundo a tradição daquela época, ela não podia sair, ela não podia se movimentar livremente, porque uma mulher nos seus dias de, como eu posso dizer, de renovo, essa é a palavra certa, né? Depois que eu aprendi sobre isso, a mulher quando menstrua, ela está se renovando. Então, seu animal de teta, você que fica aí, que raiva que a minha esposa está de Chico. Eu não sei por que de Chico. Discorra sobre o assunto, 30 minutos. O irmão fica com raiva, a sua esposa, querido, ela está se renovando, rejuvenescendo.
Toda vez que isso acontece. E quando as mulheres param, enquanto elas estão menstruando, elas reclamam. E quando param, reclamam também. Eu não sei qual que é o problema. Uma coisa eu digo: há de se respeitar ainda mais as mulheres quando a gente olha para esse caso. Por quê? Porque é incrível o que essas mulheres conseguem fazer, mesmo nos dias que elas estão se renovando. Imagine você, homem, sangrando por baixo, uma criança chupando você aqui nos peitos, desesperadamente. Com a outra mão você está mexendo o arroz ou o feijão lá no fogo. Tem que chacoalhar a criança, porque ela não basta só chupar, tem que balançar. Então você imagina, por baixo está bagunçado, por cima. E pensando assim, meu marido está chegando, e ainda vai reclamar porque eu não tomei banho. E vai reclamar porque eu não varri o banheiro, porque eu não limpei não sei o quê. E imagina, nós não aguentaríamos 3 dias. Meia hora. E ainda tem o parto, que é uma coisa que só as mulheres conseguem. Não é verdade? Irmão, parto, pelo que as mulheres falam, o parto só perde para um homem gripado. Um homem gripado é pior do que parto. É muito difícil. Você já viu um homem gripado? Chega a dar dó, não chega? Fica na cama deitado e tudo, e pedindo tudo. Amor, traz só falta pedir, traz a privada aqui pra mim. Que isso, moreno? Toma vergonha na sua cara. Agora, a gente olha para esse estado dessa mulher e a gente encontra aqui alguns problemas já clássicos. Alguns problemas que já são difíceis. Ela não pode ir no supermercado, por exemplo. Ela depende de alguém. Ela não pode ir na feira. Enquanto todo mundo, às 17 horas da sexta-feira, estava se dirigindo à sinagoga para aprender sobre a lei, sobre a Torá, sobre os profetas, salmos, essa mulher ficava em casa no online. Sim ou não? Não, guerreiro, não tinha negócio de online. Esse negócio foi inventado agora, depois da pandemia. Nas igrejas estou falando. A pandemia nos obrigou como pastores a transmitir os nossos cultos. E a gente não parou mais, porque a gente entendeu que isso é uma bênção. Então está tudo certo. Agora preste bem atenção. Não tinha online, enquanto todo mundo estava indo para a sinagoga, essa mulher estava dentro de casa, tentando imaginar o que estava sendo falado lá na sinagoga. Essa mulher, ela não tinha mais dinheiro, porque o texto diz que ela tinha gastado tudo o que tinha com os médicos e nada adiantava. Mas eu aprendo algo simplesmente incrível com essa mulher, e eu acredito de verdade, não é palavra de pastor, porque antes de ser pastor eu sou um ser humano como você, dependente da misericórdia e da graça de Deus. Mas eu acredito que vir à igreja é uma bênção, poder estar num culto online ouvindo a palavra de Deus é uma bênção, e uma dessas palavras pode transformar a vida de alguém. Eu acredito piamente que nesta noite, este texto que já foi tão lido e tão pregado ao longo da sua vida, eu acredito que hoje Deus pode transformar uma chavinha, pegar uma chavinha aí dentro da sua cabeça e fazer assim mudar, e você ter realmente uma nova vida a partir de hoje. Talvez todas as palavras que você ouviu até hoje foi muito boa, mas hoje o Espírito Santo separou esta noite para falar: hoje, assim como aquela mulher, eu vou mudar a sua vida. Mas você precisa querer. Você precisa querer me ouvir de forma diferente.
Me ouça hoje de forma diferente. Assim como aquela mulher, eu tenho pessoas aqui com vários problemas. E problema, querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Por isso que eu digo que a maior bênção de todas é a bênção da presença de Deus. Porque de bênção física, bênção material, bênção da saúde, quer seja financeira, física, emocional, de relacionamento, esse tipo de bênção você vai precisar para a vida toda. Você recebe uma herança hoje, daqui 10 anos você vai falar assim, podia bem vir outra. Aquela herança já acabou. Mas quem tem a bênção da presença de Deus, por toda a sua vida, vai ter tudo e mais um pouco. Mas, para que você saia dessa fase que você está, e avance para a próxima fase, que é a que Deus espera você lá, você precisa aprender junto comigo hoje algumas lições, e são apenas 3, que esta mulher nos ensina. 3 liçõezinhas básicas que esta mulher vai nos ensinar hoje. E se você fizer isso, a partir de hoje, você vai para a próxima fase. E na próxima fase, como você aprendeu, agora fica mais fácil. Porque uma coisa era o Davi enfrentando um lobo pela primeira vez. Ele deve ter ficado com muito medo. Quando ele enfrentou um urso pela primeira vez, ele ficou com medo, mas ele já tinha vencido um lobo. Quando ele vai para o leão, ele fala, cara, Deus me deu vitória sobre o urso, sobre o lobo, sobre o pernilongo. Deus vai me dar a vitória sobre esse leão. Quando ele chega no gigante, ele fala assim, não, peraí, o Deus que eu sirvo me deu vitória sobre o pernilongo, sobre a muriçoca, sobre o lobo, sobre o currículo dele já estava melhor. Então ele fala, não, o mesmo Deus que me deu vitória contra todos esses bichos lá, vai me dar vitória também contra esse incircunciso. E assim por diante. A única coisa que ele não conseguiu vencer foi a mulher. Você vigia, terra. Nem Davi venceu, nem Sansão, nem Salomão com toda a sua sabedoria. Então, vigia, varão. Vigia, varoa. Terra. Pastor, o que é? Quais são essas lições? Coloca o tema para mim, por gentileza. São coisas que você precisa levar para a sua vida. Essa mulher, ela tinha uma alta capacidade de analisar, decidir e agir. Eu ouso a dizer que 50% das pessoas que estão me ouvindo aqui tem dificuldade com isso aqui, ó. 50%. Vamos ver. Quando você está com um problema, quando você tem um problema, vou falar só de um, não vou nem falar dos outros, só de um. Quando você tem um problema, o que você faz? Você chora? Você desabafa para aliviar? Você gosta de desabafar. Ai, pastor, estou com um problemão. Sabe o que eu preciso? Fala, meu filho. Estou achando que ele vai falar uma oração. Ele diz, eu preciso conversar, porque eu quero desabafar. E quando termina de desabafar, ela diz assim, nossa, pastor, eu não falei nada. Só ouvi. 2 horas ali, ó. E fazendo caras e boca, né? Não brinca. Sério? Olha a boca, tem que falar de vez em quando, né? Nas conversas pastoral, de vez em quando tem que falar. Olha a boca, o que sai até um palavrão. Tá tão empolgado ali que até esquece que tá falando diante do servo do Senhor. Solta uma rajada de palavrão. Língua estranha. De vez em quando eu fico até preocupado quando alguém fala aqui no púlpito, fala em língua estranha. Eu falei, Jesus. Começar a falar uma língua estranha que vai dar ruim demais.
Então, aí a pessoa termina de falar e ela diz assim: nossa, pastor, eu estou me sentindo tão bem. Eu estou me sentindo tão bem. Era tudo o que eu precisava. E eu digo: glórias a Deus. Que bênção. Então, podemos orar para ir embora? E ela diz: sim. E eu falo: Senhor, eu quero te agradecer, porque ela veio até aqui. Aquela oração de praxe, né? Que eu já tenho até decorada. Brincadeira. Mas tem umas coisas que não muda. Senhor, eu quero te agradecer, porque essa pessoa veio até mim. E que bom que ela está saindo daqui aliviada. Que o Senhor continue cuidando da vida dela, direcionando os passos dela, em nome de Jesus, amém. Vai em paz, que os anjos te acompanhem. Amém, pastor. 2 dias depois ela fala: pastor, eu posso conversar de novo? Sabe por que ela quer conversar de novo? Porque ela não resolveu um problema. Ela apenas aliviou. E esses são os melhorzinhos. Porque tem uma raça de víbora que posta no Facebook. Você acha bonito ser feio. Você deve achar lindo ser ridículo, né? Acho que ser ridículo é a coisa que você mais acha lindo. Porque alguém que tem coragem de expor a sua vida numa rede social para pessoas que estão um pouco se lixando com a sua vida, e que faz aquele negocinho bem legalzinho que você ama, manda aquele like que você estava precisando, né? Que eu não sei para quê, não sei o que você vai fazer com isso, porque para você ter uma remuneração na rede social de um salário mínimo, você precisa ter 1 milhão de seguidores. E você acha que com seus 5 mil, 10 mil seguidores e mais uns 5 mil likes, só fez você ficar bem com você por alguns minutos, mas o seu problema continua. Ganhou like, ganhou coraçãozinho, aí vem aquelas desgraças comentando embaixo: tamo junto, miga, sua louca. A outra diz: vamos tomar uma cerveja, amiga, que isso passa na cachaça. A outra diz: nada que um pancadão não resolva. A outra diz: está precisando de um macho. E a outra diz: isso, e assim vai. E o problema continua lá. Só pagou mico, só pagou ridículo. Eu fico com vergonha. Quando eu olho assim para aqueles textão assim, cara, eu já coloco no 30 dias de soneca, rápido. Vai ver se você não está lá. Talvez você está rindo de você mesmo. Que mais? Talvez você está com um problemão e você fica esperando que alguém olhe para o seu problema, abrace você e resolva o seu problema. Você está esperando que alguém desça do céu, um anjo desça do céu, pegue na sua mão e resolva o seu problema. Por isso que eu admiro a mulher que sofria do fluxo de sangue ou da hemorragia constante, porque ela tem uma capacidade diferenciada. Ela não fica reclamando, a Bíblia não diz que ela fica reclamando, a Bíblia não diz que ela fica desabafando, a Bíblia não diz que ela fica esperando as pessoas fazerem algo por ela. Ela tem uma capacidade de analisar a sua situação e fazer uma escolha e tomar uma ação. Onde eu vejo isso? Não é no milagre. Olha só, ela está com uma hemorragia. A Bíblia diz, a história conta, Marcos conta, que quando ela percebe que ela está com enfermidade, agora ela analisa a sua situação. O que é analisar a situação? É olhar para o seu problema e dizer: quais as opções que eu tenho? E aí tem alguém que diz: eu não consigo enxergar nenhuma opção. Não é que você não consegue enxergar. Além de você ser preguiçoso, você ainda quer terceirizar o seu problema. Porque se você tem um problema, você tem a responsabilidade de pelo menos avaliar aquele problema. Ele é seu. Ela olha e diz: eu posso deitar na cama e esperar a morte,
ou eu pego todas as minhas economias e pago um médico. Duas opções. Quem disse que não tem opção? Você olha para o seu problema hoje e você diz: ai, parece que não tem. Não, tem, mas você não parou para analisar. Essa mulher, ela tinha uma capacidade de analisar a sua situação. Quando você analisa a sua situação, quando você para pensar o que você está vivendo, agora começam a brotar opções na sua frente. E agora você precisa escolher qual das opções que você quer. Essa é a segunda fase. E agora ela tem as opções. Ela diz: eu vou ter que tratar isso com um médico. Então ela toma uma decisão. Ela vai até um médico e ela começa a pagar para ser curada. Isso é ação. Ação. E ela faz isso durante quanto tempo? 12 anos. Eu não acredito que foi um médico só. Porque o texto diz com os médicos. O texto coloca no plural. Então, não deu certo com o médico. Agora ela tem um outro problema. Não deu certo. E agora? Qual a solução? Bom, me entrego ou vou para outro médico? Ah, mas aí eu vou ter que gastar mais dinheiro. Bom, mas eu preciso cuidar da minha saúde. Então eu vou tirar o dinheiro e vou pagar. Analisou, viu as opções, fez a sua escolha e partiu para a ação. Porque se também ela fala, o correto vai ser ir no médico, mas ficar em casa, sentado olhando para a vida, não vai fazer a cura acontecer. A ação é importante. Em qual das 3 fases você tem falhado? Porque se você ouvir essa ministração hoje, você vai parar de dar trabalho para as pessoas que estão à sua volta e vai começar a usar a inteligência que Deus te deu, vai aprimorar essa inteligência com o temor do Senhor, vai trazer sabedoria, vai começar a resolver os seus problemas e dizer aos outros: tem opção. Você não é sonso, você não é burro, Deus te deu inteligência. Pastor, mas eu não consigo. Para tudo. Você não vai conseguir fazer uma análise da sua situação falando com as pessoas. Você não vai fazer uma análise da sua situação desabafando. Você vai fazer uma análise da sua situação em oração. Você vai dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu estou com esse problema. E fala o problema. E agora começa a dizer: Senhor, quais as opções que eu tenho? E Deus vai mostrar as opções. Agora você olha para as opções e começa a agir. Porque sem ação não vai chegar a milagre, querido. Sem ação você não vai chegar na faculdade. Sem ação você não vai ter uma reserva financeira. Sem ação você não vai ter uma vida espiritual que você gosta, que você quer. Sem ação você não vai chegar em Deus num lugar onde você espera. Sem ação continua do mesmo jeito. Tem que agir. E agora essa mulher, ela está numa situação, ela tem um outro problema, além de todos os outros. Ela já está com um problema demais. Faz 12 anos que ela está com um problema demais. Mas nesses 12 anos, essa mulher está analisando, olhando as opções e agindo. Mas chega um momento, chega um momento que você percebe, é só Jesus. Essa mulher está na casa dela um dia e ela ouve alguém dizer: ei, Jesus está na cidade. E ela pergunta: quem é Jesus? Você não sabe ainda a importância de falar de Jesus para as pessoas. Olha a importância de falar de Jesus. Ao invés de você ficar falando de você, ao invés de você ficar falando dos seus problemas, ao invés de você ficar falando sobre a sua igreja, fale de Jesus. Porque quem muda a história, quem muda, quem faz milagres é Jesus. Tem muita gente que a pessoa chega no trabalho, encosta em você e diz assim: nossa amiga, está tão difícil. E você conhece Jesus e não tem a cachorra de dizer. A minha esposa vai me corrigir. Ela vai dizer: é pachorra. Ah, mas eu gosto de falar cachorra. A cachorra é minha, eu coloco o nome que eu quiser.
Tá aí um bom nome de cachorro, né? Pachorra. Não tem a cachorra de dizer: Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode transformar. Porque pode. Ou você não acredita, ou você mesmo não acredita que Jesus pode transformar situações e circunstâncias. Hey, agora essa mulher ouve falar de Jesus. E a pessoa diz para ela: olha, fiquei sabendo. Você lembra do Timeu? Timeu, nunca ouviu falar do cego lá que furaram os olhos dele, porque o pai dele foi acusado de uma rebelião. Aí furaram os olhos dos 2 filhos. Um ninguém sabe onde foi, e o outro é o Timeu que fica pedindo esmola. E eu não contei uma historinha aqui não. É, segundo os historiadores, segundo Flávio José. Esses vagabundos, tudo é Flávio José. O cara não sabe bosta nenhuma. É segundo o Flávio José. Flávio José o quê, maluco? Vai estudar história. Só tem uma fonte só e de graça. Segundo os historiadores, quais? Se você perguntar qual, ele não sabe dizer. Então conta só o que você sabe. Fica bom assim. Aí a pessoa fala: ó, Timeu, ele restaurou a visão do Timeu. Timeu estava cego, agora voltou a enxergar. Não, você está de brincadeira. Você nem sabe. Lembra do fulano que era aleijado? Está andando. Lembra de fulano? Lembra do esquife? É, e tocou no esquife, o esquife ressuscitou. Tem uns crentes pregando isso aí. Esquife era uma urna funerária, uma maca funerária. E aí Jesus toca naquela urna funerária. Eles param o cortejo fúnebre e Jesus ressuscita o homem, é isso. E a mulher fica sabendo disso. E ela fala: esse Jesus aí é poderoso mesmo. Então, estão dizendo aí, um comentário, que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, profetizado por Isaías e os demais profetas. Você está brincando? Ela fala: agora eu tenho uma outra oportunidade. Tinha acabado todas as possibilidades, porque a Bíblia diz que ela não tinha mais dinheiro. Talvez, aleluia, talvez você chegou aqui hoje achando que ia vir conhecer uma igreja. Talvez você chegou aqui hoje para mais um culto. Talvez você só veio porque alguém insistiu com você. Talvez você só veio porque, cara, você nem sabe, nem você mesmo sabe explicar o porquê que você está aqui. Mas deixa eu dizer, se acabaram as probabilidades terrenas, se acabaram as soluções da terra, ainda tem solução, porque Jesus está se apresentando a você nessa noite e dizendo: eu ainda faço milagre. Aleluia! Louve o nome de Jesus, louve o nome de Jesus. Misture seu aplauso com glória e aleluia, porque Ele é digno. Oh, glória! Tá comigo? Fica comigo mais um pouquinho, estou terminando. Quando o pastor fala que está terminando, é porque falta 30 minutos. Pode perceber. Toda vez que o pastor fala: estou acabando, é a hora que o pastor mente. Aleluia. Você que está no chat aí, digita aí: glória a Deus, aleluia. Enquanto vocês estão aplaudindo aqui, como a gente não está vendo seus aplausos aí, glorifica o nome do Senhor. E já compartilha isso também, porque isso é evangelismo. Alguém pode quicar na live aí e ser curado hoje. Agora olha uma coisa interessante. Essa mulher, de novo, ela demonstra uma capacidade incrível de gerenciar problemas. Ela não passa o problema para outra pessoa. Ela não chama uma amiga e fala: amiga, o que você acha que eu tenho que fazer? Não, é porque acontece isso. O que você acha que eu faço? Cara, dá vontade de falar assim: come
come a sola do sapato. Isso é uma boa solução. Dá vontade de falar. Ai, pastor, o que eu faço? Dá vontade de falar. Cara, são tantas opções que dá vontade de você falar para a pessoa assim: faz o seguinte, você tem cachorro? Tenho. Morde o rabo dele. Mas morde com força. E os seus problemas serão resolvidos. Pula dentro, vai no zoológico e pula dentro da jaula dos leões. Pronto. Pelo amor de Deus. Capacidade de analisar, decidir e agir. É algo que eu aprendo com essa mulher. Ela está agora diante de um outro problema. Qual que é o problema que ela tem agora? Ela tem um problemaço. Jesus está na cidade. Jesus é a cura. Mas eu não posso sair de casa. Porque se eu sair de casa, eu posso ser apedrejado na rua. Porque todos sabem que eu sou impura. Mas essa mulher, ela analisa a sua situação mais uma vez. E ela diz assim: bom, olha a importância de analisar. Olha a importância, você que tem problemas, analise. Para de ficar desabafando, pensa, chama a ajuda do Espírito Santo, pede para o Espírito Santo sentar com você e começa a dizer: Espírito Santo, me ensina aqui, me mostra as opções e faça a melhor escolha. Aqui, se eu sair, eu corro o risco de morrer, mas se eu ficar, eu vou morrer. E agora? Agora eu vou chamar um amigo para desabafar. Não! Já analisou. Achou as opções. Agora tem mais problema. Como eu faço para chegar até ele? E ela vai arrumar um jeito. Porque o texto já mostra ela lá, na cena do crime. Ou quer dizer, do milagre. Tá lá. Ela toma uma decisão, ela fala: eu tenho que ir. Então ela decide. Ela está com as opções na mesa, mas ela toma uma decisão. Sabe qual que é o erro? Sabe qual que é o erro da maioria das pessoas que eu conheço? Pelo menos 50%. Elas perderam a capacidade de decidir. Deixa eu dizer algo a você, irmãos. Você pode não estar gostando do que eu estou falando, mas é o que Jesus mandou falar para você. É igual remédio. É igual injeção. Não é gostoso, mas é o que resolve. Talvez o que você queria era uma palavra para sair daqui pulando. Mas pular não resolve o seu problema. Quantas vezes você pulou terra e continua do mesmo jeito? Rodar dentro da igreja. Na macumba também roda. E fica lá no xaramanai. E na segunda-feira está do mesmo jeito. Se você coloca as decisões da sua vida nas mãos de outra pessoa, meu amigo, desculpa, você vai continuar com um problema. Sabe por quê? Porque cada um tem um seu. Pastor Diego tem um livro lindo, maravilhoso, recomendo. Pastor Diego Menin, pastor presidente da Lírio. Decidir machuca. Não decidir te mata. Qual que você escolhe? Continuar do mesmo jeito? Se você não decide, outros vão decidir por você. E nem sempre vai ser uma decisão boa. Quantos conselhos você tomou e que deu muito errado? Ou quantas vezes você tinha opções, não agiu em nenhuma, não buscou nenhuma e deu muito ruim também? Eu me lembro de uma história, não me lembro se está em Crônicas ou em Reis, mas Samaria estava cercada, se eu não me engano, Segunda Reis, Primeira Reis, não, desculpa, também não sou obrigado a saber lembrar tudo, né? Pelo amor de Deus. Tinha 4 leprosos fora da cidade. Tinha um acampamento do exército inimigo do lado, vizinho. Eles eram vizinhos, os leprosos e o exército
do rei da Síria. Dentro da cidade, o povo passando fome, comprando cocô de pomba para comer. É o que o texto diz, que acho que não sei quantas gramas de cocô de pomba valia 5 talentos. E aí, os leprosos morrendo de fome, e eles dizem assim: vamos até o arraial dos sírios. E aí um diz assim: mas se nós for lá, nós vai morrer. E eles dizem assim: mas se nós ficar, nós também vai morrer. Qual que nós escolhemos? Ficar e morrer ou ir morrer? Aí o outro diz assim: quem sabe nós não morre de barriga cheia pelo menos. Já melhorou. E eles vão. E quando eles chegam lá, Deus já tinha acabado com tudo. Não tinha mais ninguém lá. Tinha fugido todo mundo. A decisão que eles tomaram, por mais arriscada que fosse, fez eles chegarem onde Deus queria. E agora aqueles homens são portadores de boas notícias. E eles vivem algo impressionante. Quantas vezes nós temos as opções? E muitas vezes Deus nos mostra, porque nós temos o Espírito Santo. Você que entregou sua vida a Cristo, você tem o Espírito Santo como seu conselheiro. Você não precisa da amiga louca, você não precisa do cara cachaceiro, você não precisa daquele seu amigo lá que está todo desgraçado no casamento dele, dando conselho para você se separar. Você não precisa. Você não precisa daquela sua amiga que ela perdeu o marido dela porque ela ficava chapando de cachaça na sexta-feira e agora ela quer que você fique junto com ela. Então ela diz: separa dele, separa dele, separa dele. Não, você não precisa de conselhos como esse, porque você tem o Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo e as opções vão estar muito claras. Qual é que vai agradar a Deus? Quando você colocar as opções diante de você, o Espírito Santo vai falar: é essa aqui. Geralmente é a que dói mais. Geralmente é a que nos coloca em mais risco. Porque olha que risco que aquela mulher corria. Olha o risco que aquela mulher corria de sair pela rua para ir buscar o seu milagre. Era um risco de vida. Mas ela sabia que não tinha, que as outras opções não eram boas. Ela já tinha analisado. Ela já tinha visto as opções. Agora ela toma uma decisão e ela sai. Sair é ação. Não adianta entender as opções. Não adianta saber o que tem que fazer e não fazer. Não é isso que Deus espera de você. Você precisa tomar uma decisão. Sabe, queridos, às vezes a gente fica assim: ai, mas eu não consigo enxergar a opção. Para de ser sonso. Para de ser sonso, está feio. Um marmanjo de 35 anos. Marmanja de 50 anos. Ai, não consigo enxergar. Alto lá. Está na hora de você assumir a responsabilidade pela sua vida. Está na hora de você colocar Deus como governador da sua vida e dizer: Senhor, o que eu tenho de opção? E depois disso, escolher. E depois de escolher, agir. Agir coloca você em risco. Mas tomar uma decisão vai fazer você viver coisas incríveis. Decidir, querido, é tomar uma posição, sabendo que o resto é com Deus. Decidir é tomar uma posição, sabendo que o resto é com o Senhor. Aquela mulher não tinha garantia alguma de que seria curada. Qual garantia que ela tinha? Nenhuma. Mas ela toma uma decisão. E a decisão dela é de ir para mais perto de Jesus. A decisão dela é de ir mais perto de Deus. Quantas vezes você tem as opções e você escolhe justamente aquela que te leva para mais longe de Deus? Ei, você está escolhendo a opção errada, porque essa não vai te levar para o milagre. O milagre está em Jesus. Quantas vezes tem a opção de ir para a igreja, ouvir a palavra e ir para um outro lugar, tentar resolver o problema, e você vai para outro lugar. Mas onde está? Onde está o conselho de Deus? Onde está a presença de Deus? Busca a presença de Deus. O resto é com Ele. Agora aquela mulher, ela toma uma decisão, ela vai.
Um dos grandes problemas dessa geração é exatamente esse: não agir. Um deles. O primeiro grande problema é não conseguir analisar sua própria situação. Segundo problema, não consegue escolher. E o terceiro grande problema dessa geração: quando tem as opções, sabe o que tem que fazer, não age, não toma o governo, não, tem medo. Ai, eu não sei se vai dar certo. Mas ficar vai dar certo? Ficar com o problema vai dar certo? A minha vida espiritual está uma porcaria, mas ficar no mesmo lugar vai dar certo? Quais as opções? Você quer voar? Você quer ter dons espirituais? Você quer acordar feliz com Jesus? Você quer acordar cheio da presença de Deus? Você quer acordar cantando, mas você só acorda com raiva, só acorda com a sensação de que não dormiu nada, só acorda com a sensação de que o dia vai ser o pior possível. Você já acorda, o diabo martelando na sua mente que o dia vai ser uma porcaria, e você diz: como que eu faço para mudar isso? Quais as opções você tem? Você tem opções: continuar do mesmo jeito, ou tomar ações que vão te levar para mais perto de Deus. Quer levantar cantando? Levanta às 3 da manhã para ir orar, porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas não vem para qualquer um, vem para quem decide. A alegria vem para quem decide, para quem toma atitudes, para quem faz o que tem que ser feito. Decidir é minha responsabilidade. Diga isso: decidir é minha responsabilidade. Você concorda com o que você falou? Aquela mulher, a decisão que aquela mulher ia tomar não era de ninguém, era só dela. E se alguém tivesse dito a ela: vai até Jesus, e as pessoas tivessem pego ela no meio da rua e dado uma surra nela, ela ia colocar a culpa em quem? Nas pessoas. Mas como é ela que está decidida, não vai colocar a culpa em ninguém. Eu decidi. Para de viver colocando a culpa nas pessoas. Comece a assumir o controle da sua vida. Deixa Deus assumir o controle da sua vida, e decida o que tem que ser feito. Ah, Senhor, nessa noite eu profetizo que pessoas vão começar a analisar melhor suas vidas. Eu profetizo que pessoas vão começar a ver opções. E eu profetizo que pessoas vão tomar decisões que vão levá-las para um outro patamar, para um outro nível espiritual, físico, emocional, financeiro, em nome de Jesus. Se você recebe, diz: eu recebo isso, Deus. Aleluia. Agora, agir é a última parte. A ação é que gera o milagre. Todas as vezes que alguém viveu um milagre, é fruto de uma ação, ou da pessoa ou de alguém. Alguém tomou uma ação. O cego Bartimeu começa a gritar. O paralítico que é colocado pelo teto, 4 amigos fizeram uma ação e colocaram ele lá dentro. A sogra de Pedro levou Jesus até a casa dele. E milagres mais que foram acontecendo. A própria filha de Jairo, o Jairo teve que ir até Jesus. Milagres só acontecem quando encontram pessoas decididas a tomar decisões, agir. Sem ação, você não vai chegar a lugar nenhum. Ah, eu estou orando. Ei, querido, nós temos um grave problema. Nós agimos quando deveríamos orar, e oramos quando deveríamos agir. Você sabe o que tem que fazer, então não tem que orar, tem que agir. Agora, quando você não sabe o que fazer, aí não adianta fazer, tem que orar. Está sendo caluniado? Alguém está te xingando dentro da sua casa? Não é hora de agir, é hora de orar. Porque quem vai tampar a boca do leão, fechar a boca do leão é Deus, não é você. Tem marido que a esposa começa a falar com ele dentro de casa, e ele fala assim: você está endemoniada, misericórdia. Você quer ver uma mulher ficar endemoniada 1000 vezes, é você falar que ela está com o demônio. Parece que vem reforço de tudo quanto é quinto dos infernos. Você vai querer ver o capeta, mas não vai querer ver ela na sua frente. Ela, eu estou endemoniado. Na hora que ela fala, eu estou. Rapaz, corre, irmão. Corre, porque tem uma legião.
Nunca diga para uma mulher, você está endemoniado. E para um homem também não é muito bom, não. Ora. Ao invés de ofender, ao invés de trocar ofensa, ao invés de trocar acusação, ore. E Deus vai fazer. Agora, olha que coisa interessante. Analisar é primordial. Decidir é imprescindível. Mas agir é o que vai fazer milagres acontecer na sua vida. Agir é que vai fazer Jesus Cristo fazer e ter domínio da sua história. Agir. Comece a agir. Você sabe que tem que ler mais a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Você sabe que tem que levantar de madrugada para orar, começa. Você sabe que tem que jejuar para aquele demônio do vício sair com jejua. Você sabe que precisa ter mais constância na casa do Senhor, tenha. Você sabe que precisa fazer o curso dos primeiros passos, você que é novo convertido. Você sabe que você precisa fazer, se inscreva, faça. Ah, eu sei que eu tenho, então faça, querido. E para de ficar falando, eu não sei o que fazer. Fica de pé por gentileza. Quero orar pela sua vida.